Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor de Química, Alexandre, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Estudando bastante? Maravilha! A aula de hoje é um assunto importante e interessante, que é em relação à energia que move o mundo nosso hoje, né? Desde a Revolução Industrial, a gente tem aí uma dependência da energia, não é? No século XVIII lá, a questão do carvão mineral, né? Para poder gerar máquina a vapor. Depois você tem aí a questão dos carros a combustão, as termoelétricas. Então a energia térmica é importante. A energia térmica, em muitos momentos, ela é a mola que vai propulsionar o mundo andar, movimentar. Quando um avião decola, essa propulsão lá do jato do avião é dependente da energia da queima, da combustão, né? Entretanto, a combustão tem as suas desvantagens, é óbvio, né? Você tem impacto ambiental para remover isso do ambiente, você tem o impacto pós-queima, que é a emissão de poluente, mas aí é o custo-benefício. Então, o que move o mundo hoje é a energia, e a energia, sobretudo, da queima, da combustão. Você pega cidades, grandes centros aí, tem milhões e milhões de carros rodando, você pensa ali, a quantidade de queima que há ali em um dia, por exemplo, né? Você pega a cidade de São Paulo, pega a cidade grande de Nova York, Tóquio, cidade do México, a quantidade de carro que tem ali, e todos esses carros, de uma forma ou de outra, estão ligados aí à queima, né? Ou de etanol, ou de gasolina, ou de óleo diesel, ou de gás natural, tá certo? Na sua casa também, por exemplo, quando você vai ali fazer um alimento, né, cozinhar um alimento, aquele gás de cozinha, que nós chamamos de GLP, quer dizer, gás liquefeito do petróleo, lá dentro daquele cilindro de gás, tem ali compostos que derivam do petróleo, que são hidrocarbonetos. O que vem a ser hidrocarbonetos? São moléculas, são compostos orgânicos em que sua composição é feita basicamente por carbono e hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos são moléculas que têm carbono e hidrogênio. E esse grupo que está dentro lá do botijão de gás chama-se especificamente de alcanos. Os alcanos são cadeias carbônicas abertas e de ligações simples. Olha que interessante, dentro do botijão de gás, que é o GLP, tem dois compostos. Um chama-se propano e o outro é o butano. Agora, o que você tem que saber dentro desse contexto, desse módulo? Tem que saber definir o que é combustão, saber os participantes dessa equação de combustão, saber balancear a equação, é importante também, né? E conseguir relacionar a quantidade do cara que vai ser queimado com a energia que está sendo liberada, ok? Então acompanha comigo aqui no quadro. Nós temos então o módulo 2, equação de combustão. A combustão, para que ela aconteça, tem que ter duas partes. Uma é o combustível. O combustível é o material a ser queimado. E o outro é o comburente. O que vem a ser comburente? Comburente é o oxigênio. Não existe queima sem comburente. Não existe queima sem oxigênio. Se você pegar aquele experimento antigo, né, que as escolas fazem lá no 6º ano, 7º ano, a professora de ciências pega uma vela e aí põe na vela uma redoma de vidro. Ela percebe que logo a vela acaba apagando. A vela apagou por qual motivo? Porque ao queimar aquela vela dentro de um local fechado, ocorreu o consumo do O2. E nesse caso, nesse contexto, o O2 é o comburente. Pois bem, exemplo aqui importante, né? O carbono. Interessante, você pega o carbono, o carvão, né? Nós temos o carvão mineral, que é aquele cara responsável lá, que foi o que deu a propulsão, a energia para a Revolução Industrial, né? O carvão, que também é altamente poluidor. Mas temos o carvão vegetal também, né? Nas carvoarias aí você percebe que o pessoal corta a madeira, carboniza o material, essa carbonização é fazer o carvão, que posteriormente esse carvão vai lá na sua casa, naquela empacotado, para você fazer aí o churrasco no final de semana. Então aquele churrasco ali, aquele carvão vegetal, ele vai gastar oxigênio,
libera CO2 e ele é altamente energético. Esse carvão que eu coloquei aqui é um carvão mineral. Se você for pegar lá um livro de geografia para estudar, né, os combustíveis fósseis, o que são combustíveis fósseis? São aqueles derivados da fossilização. O petróleo é um deles. Então, o petróleo, ele vem de onde? De restos de animais, algas e plantas que ao longo de milhões de anos sofreu a ação da pressão de micro-organismo e foi fossilizado. O carvão mineral também é assim. E lá na geografia tem carvões de qualidades diferentes. Tem hulha, lignito, antracito. Então, o carvão bom é aquele carvão que tem um teor alto de carbono. Ele é o carvão de potencial energético melhor. Então, tem carvão de valores mais altos também. Carvão melhor é mais caro, evidentemente. A unidade de energia que usa para carvão, para combustíveis, é quilocaloria ou quilojoule. Perceba que interessante. Quando você pega o rótulo de um alimento, tá assim, hoje todo mundo está se cuidando, né? Faz regime, olha a caloria, quer evitar consumo de alimentos que são muito calóricos, gordurosos, enfim. Mas quando você pega um rótulo de alimento, existe um padrão internacional, é trazer valor energético. Você pega lá uma batata, por exemplo, aí tá assim, valor energético por tal quantidade, 100 quilojoules. 100 quilojoules é uma unidade de energia, ou seja, você pegar aquela batata e queimá-la, carbonizar, a energia que sai é 100 quilojoules. Olha que incrível! O alimento energético que você consome lá dentro do seu corpo, você vai pegar o oxigênio do seu corpo, você vai respirar, vai oxidar esse material, esse carboidrato, vai gerar CO2 tal qual uma queima. Não usa o termo assim, eu vou caminhar, vou correr para queimar caloria. É isso aí, está queimando mesmo. Está queimando com oxigênio. Então, você pega a glicose do seu sangue. Glicose mais O2 forma CO2 e água. Então, você queimar a glicose fora do seu corpo, na combustão, a equação é a mesma. Tá? Então, essa energia que você põe em caloria, quilojoule, é unidade de energia térmica, tanto para alimentos quanto para combustão por si só, de um modo tradicional que você conhece, que é colocar fogo e aí alimentar o fogo com oxigênio. Pois bem, esse carvão aqui é o combustível, o O2 é o nosso comburente e o CO2 é o produto. O CO2 aqui como produto é o poluente. Então a combustão tem um problema, tende a gerar no ambiente gases que são poluentes, né? Você pega os carros aí, liberam CO2, você pega caminhão ou ônibus, esses combustíveis, quando são queimados, vão poluir o ambiente. Pois bem, esse gráfico aqui, esses dois gráficos, nos trazem a energia em função da reação. Perceba que eu tenho energia e energia. Nesse gráfico aqui, a energia está aumentando em função do tempo. No segundo gráfico, essa energia está caindo em função do tempo. Esse gráfico, cuja energia sobe em função do tempo, é o gráfico da reação endotérmica, que absorve energia. Por exemplo, você quer pegar o calcário. O calcário é uma matéria-prima para a produção de cal. Cal se utiliza muito na construção civil, principalmente. Você pega lá o calcário, que é uma rocha, leva para o forno da indústria, aquece e quebra esse calcário. Ao quebrar, você forma cal e CO2. Então, esse processo para desmontar o calcário é um processo que absorve energia, que é endotérmico. Ao mesmo tempo, pegar o carvão lá, carvão mineral, mais O2, você forma CO2 e a energia está sendo o quê? Liberada. Interessante que hoje chamam aí nas reportagens, né, de combustível renovável, não renovável. Por que o petróleo não é renovável? Porque o tempo que leva para ele ser formado é muito longo, é milhões de anos. Não dá para esperar, né?
Já pegar o etanol, ele é renovável. Você fabrica etanol ou da cana-de-açúcar, ou do milho, ou da beterraba, ou do arroz, né? E você plantou lá a cana-de-açúcar, colheu, fez o álcool, você pode replantar a cana. Nesse contexto, o etanol é um combustível renovável. Vamos ver como é que eu posso montar então a equação de queima aqui do famoso etanol. Etanol é combustível, o O2 é o nosso comburente, eu estou formando gás carbônico e água. Atentem para balancear a equação, olha que incrível. Vou dar aqui para você um recurso importante. A quantidade de carbono da cadeia a ser queimada é a quantidade de gás carbônico. Olha que incrível. Então, se eu tiver uma cadeia grande com 15 carbonos, eu vou formar 15 CO2. Como aqui nós temos 2 carbonos, aqui tem apenas 1, nós iremos, portanto, aqui formar 2 mol de CO2. Nós temos aqui 6 hidrogênios. Aqui temos 2. Vou fazer 2 virar 6, multiplicando por 3. Ao mesmo tempo, eu tenho que saber a quantidade de oxigênio. Aqui eu tenho 4 oxigênios com 3, 7. Aqui já tem 1, para 7 faltam 6, multiplicar isso por 3. Então isso aqui corresponde à equação de queima do etanol. Então a equação de combustão, entender é importante por isso. Saber qual que é mais eficiente, quanto que eu vou gastar. Outra coisa, tem uma relação entre quantidade e energia. A quantidade e a energia são diretamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Se eu gastar o dobro de etanol, eu gasto o dobro de O2, eu vou fabricar o dobro de gás carbônico, o dobro de vapor d'água. É interessante, a energia vai ser o dobro, então ela é proporcional. Aqui temos também o propano. O propano, então, para balancear, tem 3 carbonos, 3 mol de CO2. Aqui temos 8 hidrogênios, então aqui eu vou multiplicar por 4. Temos então 6 oxigênios aqui, com 4, 10. Como aqui é 2, eu vou multiplicar por 5 para poder balancear. Interessante que você perceba que a energia que saiu aqui, ó, é de 1.400 kJ. Então, se eu usar um desse aqui, sai 1.400. E se eu usar 2 desse aqui, vai liberar o dobro. Guarde aí, a energia ela é proporcional à quantidade. Certinho, gente? Muito obrigado, viu? Então é isso aí. Tranquilo, não é não? Um grande abraço, até a próxima. Valeu!